E aí, galerinha do YouTube, aqui no meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Vamos falar aí de Campeonato Brasileiro, Corinthians 1, Juventude 1. E olha, meus irmãos, eu já falei que pra mim o Corinthians era um seríssimo candidato a rebaixamento nessa temporada. Bom, de um tempinho pra cá, falei também que o Corinthians tinha surtido um pequeno melhoria aí com o Ramon Menezes e o Emiliano Menezes, né? Eu acho que é o filho dele. Realmente, o Corinthians nos últimos jogos tinha mostrado pelo menos uma certa organização da equipe. Já não estava mais tão bagunçado. Mas falando desse jogo em específico, em Corinthians 1, Juventude 1, vale-se dizer que pelo menos umas meia hora, de 20 minutos a meia hora de jogo, o Corinthians ficou com 2 jogadores a menos, tá? O Corinthians o Corinthians ficou com 2 jogadores a mais. Quem ficou com 2 jogadores a menos foi a equipe do Juventude. E como assim o Corinthians não conseguiu a vitória, irmão? Sinceramente, vexatório, vergonhoso o Corinthians não conseguir ter trazido essa vitória de Itaquera, mas trazido esses 3 pontos para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Foi uma derrota praticamente para o Juventude, como se tivesse sido uma goleada do Juventude. Papo de 4-0 dentro de Itaquera, um time que está quase sendo rebaixado, que é o próprio Corinthians. Foi uma derrota monstruosa do Corinthians. Se realmente o Corinthians tivesse perdido o jogo, eu acho que a torcida teria tido uma atitude bem desejada, já logo no jogo. Então, assim, o Corinthians fez um péssimo jogo, tá? O Corinthians fez um jogo horroroso contra o Juventude, né? Tem organização a equipe do Corinthians, mas é muito desesperado. Claramente o momento que o clube vive está afetando sim a equipe dentro de campo, e isso está visivelmente, principalmente quando o Corinthians sai atrás do placar. Praticamente o Corinthians saindo atrás do placar, o Corinthians é uma equipe já batida. Dificilmente vai conseguir empatar. No máximo que vai conseguir empatar, virar o jogo, extremamente difícil o Corinthians conseguir fazer isso. O Corinthians, uma equipe que pouco construiu, se é que podemos dizer assim, pelo número de jogadores que tinha, por incrível que pareça. O Ramon colocou atacantes, povoou a equipe do Corinthians e mesmo assim o Corinthians não apresentou melhora dentro do jogo, por incrível que pareça. O Juventude ainda poderia ter ganho esse jogo, porque lá no início do jogo, né, uma polêmica aí que gerou foi o gol que o próprio Juventude fez, que pra mim foi um gol extremamente legal, não estava impedido. O gol do Corinthians legal. O Corinthians pede um pênalti, acho muito interpretativo aquela mão na bola. Pra mim, eu levando em consideração tudo que a arbitragem vem aplicando, eu não acho que seria fora da casinha ter dado aquele pênalti. Eu, sinceramente, se eu sou o árbitro, eu acho que eu apitaria pênalti pelo simples fato de como está a arbitragem hoje no Brasil. Aquele lance é um lance que, pelo menos de 10 árbitros, uns 7 aplicaria aquele pênalti. Então, a maioria aplicaria esse pênalti. Não veria jamais com maus olhos se tivessem dado aquele pênalti para o Corinthians. Vale ressaltar que o Juventude ainda também teve oportunidades de fazer o segundo, até mesmo o terceiro gol, se tivesse feito o segundo, né? O Juventude facilmente poderia ter feito 2 gols aí já logo no primeiro tempo, de cara para cima do Corinthians. É que o Hugo foi muito bem na partida, salvando a equipe do Corinthians em vários momentos, tá? Demais. Corinthians, para mim, e Atlético Goianiense já são as equipes rebaixadas nesse campeonato brasileiro, tá? Para mim, tanto o Atlético Goianiense como o Corinthians já estão rebaixados. O Cuiabá, por incrível que pareça, por ter jogos a menos, ainda pode ter uma escapatória, mas o que apresenta o Atlético Goianiense para mim já era. Agora, o Corinthians, pelo que vem apresentando, não conseguir ganhar do Juventude com 2 jogadores a mais, é vexatório, é vergonhoso. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevem no canal. Tamo junto. Valeu, falou e
Foi!